Imagine Maria, uma mulher buscando sentido em meio ao caos da vida. Ela se sentia perdida, até que, ao ler Isaías, uma antiga profecia bíblica, encontrou palavras que iluminaram seu caminho, dando-lhe propósito e direção. Essa experiência pessoal revela algo fundamental sobre as profecias. É muito mais do que simplesmente antecipar eventos futuros. Vamos juntos desvendar este assunto fascinante. Ao longo desta jornada, convido você a repetir comigo a seguinte oração, abrindo seu coração e mente para a sabedoria que reside nas mensagens proféticas da palavra do Senhor. Eu abro meu coração para ouvir a voz da profecia, buscando luz e sabedoria para minha jornada. Sinta-se à vontade para deixar esta oração nos comentários, criando uma corrente de conexão e aprendizado. Mas afinal, a profecia se limita a prever o amanhã? Se olharmos além da superfície, descobrimos que ela funciona como um verdadeiro código divino, uma linguagem especial que necessita ser decifrada para compreendermos as mensagens que ecoam através dos tempos. As Escrituras Sagradas nos dizem: se alguém fala, fale como quem transmite palavras divinas. 1 Pedro 4:11. Esta é a essência da profecia, uma voz que ressoa do eterno, convidando-nos a escutar com atenção. Para compreender melhor a natureza da profecia, vamos analisar a própria palavra. Profecia tem suas raízes no termo grego profeteia. Dividindo-a, encontramos pró, que significa antes ou em nome de, e femi, que quer dizer falar. Assim, na essência, profecia é falar em nome de. No contexto bíblico, isso se traduz em ser um porta-voz divino, alguém que comunica a mensagem de Deus. Em Êxodo 7:1, encontramos uma ilustração poderosa desse conceito. Disse o Senhor a Moisés: Vê, eu te constituí como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aqui, Moisés, representando Deus, fala através de Arão, seu profeta, para Faraó. Essa passagem ilustra o papel do profeta como intermediário, transmitindo a vontade divina. É crucial distinguirmos o profeta de outras figuras como adivinhos ou videntes. Enquanto estes buscam desvendar o futuro através de práticas místicas ou observação de sinais, o profeta recebe sua mensagem diretamente de uma fonte superior. A autoridade do profeta não reside em sua própria capacidade, mas na origem divina da mensagem que ele proclama. Ele é um mensageiro, incumbido da responsabilidade de transmitir fielmente aquilo que lhe foi revelado, ecoando a voz do Criador para a humanidade. Essa transmissão não é isenta de peso, carrega consigo a seriedade e a importância da comunicação divina. As profecias bíblicas, embora diversas em forma e conteúdo, podem ser agrupadas em 3 categorias principais, formando uma tríade essencial para nossa compreensão. Primeiramente, temos as profecias de advertência. Elas atuam como um chamado urgente ao arrependimento, alertando sobre as consequências de escolhas equivocadas e convidando à mudança de direção. Um exemplo claro encontramos em Amós 5:14-15, que clama: Busquem o bem e não o mal, para que vivam. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Imagine uma sirene soando antes de uma tempestade, alertando para o perigo iminente e oferecendo tempo para buscar abrigo. Em segundo lugar, surgem as profecias de esperança e restauração. Estas, como um oásis em meio ao deserto, trazem consolo e promessa de renovo em tempos de aflição. Isaías 41:2 expressa essa consolação de maneira tocante. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem bondosamente a Jerusalém e anunciem que a sua servidão acabou e que o seu pecado foi perdoado. Visualize a imagem de um refúgio acolhedor, oferecendo descanso e refrigério para a alma cansada. Por fim, encontramos as profecias messiânicas e escatológicas, que lançam luz sobre o futuro e a vinda do Messias. Miqueias 5:2 profetiza sobre o local de nascimento do Messias. Mas tu, Belém Éfrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que governará Israel. Daniel 12.
2, 3. Vislumbra a ressurreição e o destino final. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Essas profecias reafirmam a soberania divina sobre a história, desde o princípio até a consumação de todas as coisas, conectando o presente com um horizonte eterno. Os profetas, frequentemente vistos como figuras extraordinárias, eram, acima de tudo, seres humanos. Não foram eleitos por aclamação popular, mas escolhidos por um chamado divino, como expressa Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei. Para ser profeta para as nações, eu o designei. Essa escolha, contudo, não os isentava das agruras da vida. Pelo contrário, a missão profética era frequentemente acompanhada de fardos pesados e desafios intensos. Imagine Jeremias, conhecido como o profeta chorão, enfrentando perseguição e rejeição por anunciar mensagens impopulares. Ou Elias, que após um triunfo no Monte Carmelo, se viu fugindo para o deserto temendo por sua vida. Pense em Oséias, cuja vida pessoal foi intrinsecamente ligada à sua mensagem profética, simbolizando a relação entre Deus e Israel. Estes homens, apesar da conexão especial com o Eterno, experimentaram a fragilidade humana, a dor da solidão e o peso da responsabilidade. O livro de Jeremias ecoa o lamento do profeta em 20:14. Maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu à luz não seja abençoado. Estas palavras revelam a angústia profunda que por vezes acompanhava o ministério profético. É importante lembrar que o profeta não era um guru de autoajuda, oferecendo conselhos para uma vida mais confortável. Ele era, antes de tudo, uma testemunha do Eterno, confrontando, consolando e guiando o povo de acordo com a vontade divina. A coragem e a fé desses homens, que perseveraram apesar das adversidades, servem como um poderoso exemplo de entrega e compromisso com a mensagem que lhes foi confiada. A profecia não se restringia a discursos eloquentes ou palavras inspiradas. Ela frequentemente se manifestava através de ações simbólicas, atos que comunicavam a mensagem divina de forma vívida e impactante. Profetas usavam o próprio corpo e o cotidiano para transmitir recados do alto, rompendo as barreiras da comunicação meramente verbal. Ezequiel, por exemplo, foi instruído a deitar-se de lado por um extenso período, um ato profético que representava o tempo de exílio de Israel e Judá. Isaías, em outro momento, andou nu e descalço, um sinal do futuro cativeiro do Egito e da Etiópia. Esses atos, à primeira vista estranhos, carregavam um significado profundo, destinado a despertar a atenção do povo e gravar a mensagem em suas mentes e corações. O significado por trás desses atos era crucial. Não eram performances vazias, mas sim linguagens visuais que complementavam as palavras faladas. Eles enfatizavam a seriedade da mensagem, tornando-a mais palpável e memorável. A comunicação divina se expandia para além do auditivo, alcançando o visual e o sinestésico, buscando envolver o ser humano de forma integral na experiência da revelação. Refletir sobre o impacto desses atos proféticos em seu tempo nos leva a questionar como a mensagem divina pode ser comunicada de maneiras inovadoras e relevantes hoje. Essa compreensão da profecia como ação nos prepara para o próximo passo crucial, a arte da interpretação. Entender a profecia exige mais do que uma leitura superficial. Requer um processo cuidadoso de interpretação. É como decifrar um código antigo, onde cada símbolo e cada frase possuem camadas de significado. O ponto de partida fundamental é o contexto. O contexto histórico nos situa no tempo em que a profecia foi proferida, compreendendo as circunstâncias políticas e sociais. O contexto cultural nos familiariza com os costumes, crenças e valores da época.
E o contexto literário nos ajuda a entender o gênero da profecia, se é poesia, narrativa ou oráculo. Um erro comum é a interpretação literal extrema, ignorando as figuras de linguagem e o simbolismo presentes nos textos proféticos. Assim como metáforas e alegorias enriquecem a comunicação cotidiana, elas também são ferramentas importantes na linguagem profética. Outro perigo reside no sensacionalismo e na manipulação. Interpretações que buscam apenas o espetáculo ou que são usadas para manipular pessoas com medo ou falsas promessas, distorcem o verdadeiro propósito da profecia. A humildade e a oração são ferramentas essenciais na interpretação. Reconhecer as limitações da nossa compreensão e buscar a orientação divina nos guiam em direção a uma interpretação mais fiel. Para ilustrar, considere a profecia de Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Interpretar este versículo requer considerar o contexto imediato do reinado de Acaz, as nuances da palavra virgem no hebraico e o cumprimento messiânico em Jesus. A interpretação profética é, portanto, uma jornada de descoberta que exige estudo, reflexão e abertura ao espírito. Ao avançarmos na compreensão da profecia, chegamos a um ponto crucial: Jesus Cristo. Ele não é apenas mais um personagem nas Escrituras, mas sim a própria personificação da profecia. As palavras dos profetas do Antigo Testamento apontavam para ele, e nele encontram seu pleno significado. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, declara: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Esta passagem revela uma progressão divina, onde a comunicação de Deus, outrora fragmentada através de diversos profetas, atinge sua completude e clareza máxima em Jesus. Cristo é, portanto, a chave para entendermos as mensagens proféticas. Ele não é apenas o cumprimento de previsões antigas, mas a palavra viva de Deus encarnada, a revelação definitiva do Pai. Ao olharmos para as profecias, devemos fazê-lo com Cristo no centro, pois é a partir dele que a luz se irradia para iluminar todo o panorama profético. Interpretar as profecias sem considerar a centralidade de Cristo seria como tentar montar um quebra-cabeça sem a peça principal. Em Cristo, contemplamos o amor e a graça divinos revelados em sua plenitude. As profecias, ao apontarem para ele, nos conduzem a essa revelação máxima, convidando-nos a experimentar a profundidade do relacionamento com Deus através de seu Filho amado. Ele é a concretização das promessas, a resposta às esperanças e o fundamento para a interpretação profética. As Escrituras contêm profecias que abordam o futuro, as chamadas profecias escatológicas. Textos como Mateus 24 e o livro do Apocalipse frequentemente despertam curiosidade sobre o fim dos tempos. É natural questionar sobre o que a Bíblia realmente revela sobre o futuro, mas é vital abordarmos este tema com equilíbrio e discernimento. Uma análise cuidadosa dessas profecias revela que, mais do que fixar datas ou prever cenários apocalípticos detalhados, a intenção principal é nos orientar sobre como viver no presente. A mensagem central não é alimentar o medo ou a especulação, mas sim promover a sabedoria e a esperança no cotidiano. É importante estarmos vigilantes, sim, mas sem cair na armadilha de obsessões por cronogramas futuros. A visão bíblica do fim dos tempos não se resume à destruição e catástrofe, mas aponta para a renovação e restauração. É um tempo de transformação completa, onde a justiça prevalecerá e a criação será redimida. Portanto, ao invés de nos perdermos em conjecturas sobre o quando e o como do fim, somos chamados a viver com fidelidade e esperança, mesmo em meio a tempos desafiadores. A profecia escatológica nos convida a manter o foco no essencial, nosso relacionamento com Deus e nosso serviço ao próximo, enquanto aguardamos a concretização final de suas promessas. Uma questão frequente é se a profecia continua a existir nos dias atuais. Após o período bíblico, cessou a voz profética? As Escrituras mencionam dons espirituais,
incluindo profecia e discernimento, sugerindo que estes dons poderiam persistir na comunidade de fé. Afinal, o Espírito Santo que inspirou os profetas bíblicos ainda atua hoje. Se a profecia continua, como discernir as verdadeiras manifestações proféticas em nosso tempo? A chave reside em testar as profecias à luz da palavra de Deus. Qualquer mensagem que se diga profética deve estar em harmonia com os princípios bíblicos e com a mensagem central de Cristo. O discernimento é crucial para evitar enganos e manipulações. É preciso estar alerta contra falsos profetas e a manipulação espiritual. Nem toda voz que se autodenomina profética é genuína. O discernimento espiritual, guiado pela palavra e pelo Espírito Santo, é fundamental para distinguir entre a verdadeira profecia e imitações. A busca pela verdade e a vigilância são atitudes essenciais neste contexto. Portanto, a questão da continuidade da profecia nos convida a um caminho de discernimento e busca constante pela verdade. Se dons como profecia e discernimento ainda operam, devemos recebê-los com abertura, mas também com cautela, sempre medindo-os pela régua da palavra de Deus. A profecia, em qualquer época, deve edificar, consolar e exortar, conduzindo as pessoas mais perto de Deus e de seus propósitos. Capítulo. As palavras dos profetas não foram proferidas para permanecerem apenas no âmbito teórico ou histórico. Elas possuem uma aplicação viva e pulsante para o nosso dia a dia. O profeta Miqueias resume de forma concisa a essência da vivência profética em 6:8. Ele já mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Esta tríade, justiça, misericórdia e humildade, serve como um farol, guiando-nos na jornada de aplicar os ensinamentos proféticos em nossa rotina. Mas como traduzir esses princípios em ações concretas? Praticar a justiça envolve lutar contra as desigualdades que nos cercam, defender os marginalizados e buscar a equidade em todas as esferas da vida. Significa denunciar a corrupção, promover a honestidade e trabalhar por sistemas mais justos. Amar a misericórdia se manifesta em atos de compaixão, perdão e bondade para com o próximo. É estender a mão ao necessitado, oferecer apoio ao que sofre e praticar o perdão, rompendo ciclos de vingança e rancor. Andar humildemente com Deus implica reconhecer nossa dependência do Criador, buscar sua orientação em todas as decisões e cultivar uma postura de reverência e gratidão. É reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da sabedoria divina para trilhar o caminho correto. Olhe ao seu redor, onde você percebe indícios de esperança, de restauração, de transformação. A profecia nos convida a sermos agentes ativos nessa transformação, a colocarmos em prática os ensinamentos que ecoam através dos séculos. Não se trata apenas de interpretar palavras antigas, mas de encarnar os valores proféticos em nossas vidas, tornando-nos instrumentos de justiça, misericórdia e humildade no mundo de hoje. A verdadeira compreensão da profecia se revela quando ela se torna ação, quando os princípios divinos se manifestam em nossas escolhas e em nosso modo de viver. É natural que a profecia bíblica enfrente desafios e críticas em um mundo marcado pelo ceticismo científico e pela dúvida. A ciência, com sua ênfase na observação empírica e na comprovação factual, questiona a validade de eventos sobrenaturais e mensagens divinamente inspiradas. A autenticidade das profecias também é posta em xeque, levantando dúvidas sobre a veracidade dos relatos e a interpretação correta dos textos. Diante do ceticismo científico, é importante reconhecer que fé e ciência não precisam ser inimigas. A fé opera em um campo que transcende a comprovação empírica, lidando com questões de sentido, propósito e transcendência. A profecia, nesse contexto, oferece uma perspectiva de fé, um olhar que vai além do material e do mensurável. Quanto às dúvidas sobre a autenticidade, é válido o questionamento e a busca por respostas razoáveis. A arqueologia, crítica textual e os estudos históricos
podem lançar luz sobre a credibilidade dos textos bíblicos e o contexto em que as profecias surgiram. A fé, contudo, permanece um elemento essencial. A profecia, em sua essência, apela à confiança em uma realidade que ultrapassa a compreensão humana plena. É uma voz que convida a acreditar, mesmo quando a razão encontra limites. É fundamental respeitar as diferentes perspectivas e crenças. O diálogo honesto e aberto, que considera tanto as objeções quanto os argumentos em defesa da fé, enriquece a discussão e promove uma compreensão mais abrangente. Lidar com o ceticismo e a dúvida não significa ter todas as respostas prontas, mas sim manter uma postura de humildade, buscando a verdade com mente aberta e coração disposto a ouvir. Ao concluirmos esta jornada pelo universo da profecia bíblica, reafirmamos sua importância duradoura. Mais do que um conjunto de previsões, a profecia se revela um legado valioso de esperança, transformação e um chamado constante à ação. As mensagens proféticas, ecoando através dos séculos, continuam relevantes, oferecendo discernimento, consolo e direção para os desafios do presente. A profecia nos convida a uma jornada contínua de descoberta. Desvendar o código divino é um processo que se estende por toda a vida, exigindo estudo, reflexão e abertura ao espírito. Somos chamados a viver os ensinamentos proféticos, a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, tornando-nos agentes de transformação em nossos contextos. Agradeço por acompanhar esta exploração. Se este conteúdo foi relevante para você, convido a se inscrever no canal para continuarmos aprendendo juntos e aprofundando nossa compreensão das Escrituras. Que a voz da profecia continue a inspirar e guiar seus passos, trazendo luz, sabedoria e paz para a sua jornada. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.